Olá, turma de letras, e aí, tudo bem? Bem, gente, nós estamos aqui, né, mais uma vez aí para mais uma aula, tá? Dessa semana aí, hoje são 26 de maio. Gente, se vocês forem perceber aí, der uma olhada no nosso plano de ensino, né, de acordo com a data de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre mitos, tá? Lendas e fábulas, tá? Então, a gente esteve trabalhando esse tempo inteiro aí com a importância da, da literatura, né? Tanto para os nossos jovens como para os nossos, né, adolescentes sair do ensino médio. Fizemos toda uma abordagem, né, sobre a questão dos contos de fadas também. Inclusive pedi um trabalho para vocês desenvolverem, né, contando uma história, algum conto de fadas, ou de repente de terror, de horror, da preferência de vocês, né, para compor aí parte da nossa pontuação da N2. E já recebi alguns trabalhos, né, e até amanhã, gente, dia 27, estou recebendo os outros, né? No caso aí é o tempo máximo que eu estou dando para receber esses trabalhos, tá? Fiquei sabendo que houve resistência de alguns alunos para a realização desse trabalho, mas eu não volto atrás, tá, gente? Quem não entregar, realmente ele não terá a sua nota. Os alunos precisam desenvolver aí esse vídeo, tá? Quem não quiser aparecer, gente, não precisa aparecer. É só você contar, né, essa história. Eu recebi aí o vídeo da Tayla, do Leandro, né, e mais do Antônio, foram assim vídeos que maravilhosos, né, vídeos que eles contaram a história e necessariamente não apareceram. Então é da escolha do aluno, né, quiser aparecer no vídeo ou não. Eu sei que realmente fazer vídeo ele é uma coisa difícil, mas a gente consegue sim, se nós quisermos. Beleza? Então, hoje, de acordo com o nosso cronograma aí de aula, gente, nós temos um pouquinho sobre lenda, mito, tá? E fábulas, que são textos bastante importantes, né? Que fazem parte aí dos nossos gêneros textuais. E como nós trabalhamos com crianças, gente, com alunos a partir do sexto ano e também o ensino médio, é necessário que nós, como professores, saibamos características desses tipos de textos, né? Bem, eu tenho um material aqui de apoio que caso eu não, né, olhe diretamente aí na tela, vocês vão compreender que eu estou dando aí uma olhada no meu material, tá bom? Então, gente, o que eu posso entender aí por lenda, né? O que era uma lenda? Então, é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas, utilizando os fatos reais que tornem a história mais credível. As lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral. Bem, gente, são narrativas que têm o intuito de quê? De explicar fatos misteriosos, né? Então, toda lenda, gente, são histórias que não são verídicas, mas que são escritas em cima de quê? De fatos verdadeiros. Por que fatos verdadeiros? Porque se liga aí no cotidiano das pessoas, né? Então, se a gente for aí ver algum exemplo aí de lendas, nós temos inúmeras. Se você for fazer a pesquisa aí, em várias partes do Brasil, nós temos inúmeras lendas, né? Inclusive, essa questão da lenda, gente, é muito ligada ao que? Ao folclore, né? O nosso folclore, que conta histórias do boitatá, da mula sem cabeça, do saci pererê, né? Então, as pessoas se aproveitam do cotidiano, né? Da, da, dos acontecimentos, né? Para poder formar aí essa lenda, né? Então, são histórias que nós sabemos que são fictícias, mas que elas, né? é, é, são usadas. E aí eu, como professor, posso fazer uso desse tipo de história dentro da minha sala de aula, né? Então, o aluno, quando ele ouve uma lenda, gente, ele fica maravilhado, né? Por quê? Porque a lenda, muitas lendas aí, elas tocam em histórias bem misteriosas, né? Histórias que levantam aí questões, né, ligadas ao horror, ao terror, a um certo suspense. Então, o aluno ele gosta muito quando nós abordamos certas histórias. Por exemplo, é uma história lá do Maranhão,
né? Existia uma família, gente, que até hoje eles vivem lá em São Luís, que é a família da Ana Jansen. É a família Jansen. E essa família tinha uma grande líder, que ela se chamava Ana Jansen. Pois bem, Ana Jansen, ela, como ela vivia ali por volta ali de 1800 e pouco, começo do século de 1900, né? É, as pessoas começaram a criar lendas a respeito dela. Então, realmente, ela viveu, né, em São Luís, e ela era dona de um engenho, ou seja, ela tinha alguns escravos que trabalhavam para ela, né? E aí esses escravos, eles eram descendentes, né, de negros e trabalhavam para ela, né? Só que aí começaram, depois da morte dela, que ela já morreu há um bom tempo, começaram a criar certas lendas a respeito dela. Uma delas era o seguinte, que ela, quando via alguma negra com um dente mais bonito que o dela, ela mandava quebrar todos os dentes da negra. Por quê? Não poderia ser mais bonito que o delas, né? Outra lenda que corre lá é que depois da morte dela, ela começou a passear pela cidade, no centro da cidade, a partir de meia-noite, em uma grande carroça de osso, né? Então você percebe que as pessoas criam esse tipo de narrativa para o que, gente? Atrair as pessoas quando escutam ficam fascinadas. Então, mesmo ela vivendo no comecinho do século lá no Maranhão, né, mesmo ela sendo dona de engenhos, né, porque realmente é verídico, as pessoas começam a criar, né, história a respeito, né, dessa grande aí representante, né, do Maranhão, né, que se chama Ana Jansen. Então, daí você percebe que é retirado, de certa forma, de quê, gente? De, né, histórias verídicas, mas que criamos um certo mistério a respeito, né, do que nós realmente queremos, ok? E mito, gente, o que é mito? Né? Há uma diferença entre lenda e mito? Sim. Mito é uma narrativa fantástica criada pelos gregos com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Através da referência a alguns fatos reais, as pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias, né? Então, lenda, ela é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos, né? E o mito, ele já é uma narrativa fantástica, tá, gente? Então, como as pessoas não conseguiam explicar fatos, né, fenômenos aí naturais, criam-se os mitos, né? Um mito aí bem comum, essa questão de nós usarmos folhas, né, de várias árvores para curar certas doenças, né? Então, a gente não tem aí essa questão de, por exemplo, o chá de quebra-pedra, né? Você pega ali o quebra-pedra, coloca no fogo, né? E aí você toma essa água. E essa água, ela vai fazer bem para o quê? Para o rim, né? Então, isso não é comprovadamente, não é cientificamente comprovado, mas as pessoas que fazem uso desse tipo de experiência realmente dizem que funciona, né? Então, isso é um mito. Por quê? Porque foi criado através, né, a partir de fatos científicos que realmente não são comprovados, tá? Agora, qual a diferença aí, gente, entre mitos e lendas, né? Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito às personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios, no que respeita a inúmeras lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore. Então, quando eu citei aí o exemplo do mito, né, dessa questão de fazermos uso de, de obras-primas, né, ou então de folhas, para realizarmos esse tipo de chás, né, para curar algum tipo de doença, nós devemos isso a quem, gente? Aos índios. Os índios implantaram essa cultura, né, de nós usarmos as árvores. Por quê? Porque os índios, eles acreditam até que árvores são deuses, né? Então, daí nós tiramos esse mito. E o índio, ele pode ser um grande representante mitológico? Sim, né? Nós temos aí a Cleópatra, é outra que
faz parte da mitologia, né? Aquela mulher com a cobra, né? O cabelo dela são cobras, né? Então tudo isso faz parte da mitologia. Então geralmente esses personagens eles são, é, no caso aí, né? Eles geralmente são deuses e heróis. É diferente aí da lenda. A lenda vai ser o que a gente vai trazer geralmente para, né, quem está escutando o sentimento de que é o quê? É algo pavoroso, né? Algo monstruoso. Então, aí a grande diferença entre mito e lenda, tá? Dentro da filosofia, gente, nós também temos o estudo dos mitos, né? De toda essa questão aí dessas mitologias, que nós agora não vamos nos aprofundar. Por quê? Porque nós vamos tratar essa questão da mitologia aí com relação às narrativas, né? As histórias que nós podemos contar para os nossos alunos, né? E quando o aluno, quando nós preparamos as nossas aulas e contamos esses tipos de histórias, as crianças ficam fascinadas, né? Por quê? Porque, né, traz todo esse mistério, né? Trazem criaturas que são diferentes e aí, com certeza, dá para a gente desenvolver um bom trabalho dentro de sala de aula, né? E trazendo aí para a nossa disciplina, né, gente, que é a nossa literatura infanto-juvenil, eu posso transformar as minhas aulas, né, e trazer essas lendas e esses mitos para dentro de sala de aula, né? E aí procurar estudar várias formas como eu posso passar essas histórias para os alunos. Ok, gente? Então, esse vai ser a primeira parte do vídeo, tá? Eu vou postar aí o vídeo 2 para a gente continuar ainda aí falando um pouquinho sobre fábulas, tá bom? Então, muito obrigada e até daqui a pouco.